What have I become? My sweetest. Oi, eu sou o Léo. Eu sou o Robert Felipe e nesse programa vamos falar sobre Logan e Wolverine. Logan e Wolverine. Vamos falar sobre o filme, expectativa do filme, quem a gente vai achar, como é que ele vai ser. Calma. Indicações de quadrinhos, mangás, filmes. Tudo aqui nesse segundo programa do Quadrinho Ateca. Se inscreve aí no canal. E sim. Eu posso voltar essa parte? A gente decidiu fazer esse vídeo por causa do filme Logan que vai estrear agora em março. A gente pretende assistir o filme e fazer um vídeo depois, né? E a gente tá com bastante expectativa desse filme porque o filme, segundo os produtores e diretores, disse que ia adaptar um pouco o quadrinho O Velho Logan. Esse aqui que Zé está segurando em mãos. Quadrinho escrito pelo Mark Miller com uma arte sensacional nesse Mark Miller e que tem uma história super criativa e envolvente. O salto básico do quadrinho é futuro alternativo em que não existe mais heróis e os vilões controlam tudo. Exato. E aqui a gente tem um Logan velho, um fator de cura meio falho. E Ele recebe uma missão do Gabriel Arqueiro e para juntar dinheiro para ele poder sustentar a família dele. Tem vários problemas psíquicos, muitos problemas de família, problemas com aluguel, com grana. O passado dele que é o que leva para ele. Ele basicamente deixou de ser Wolverine por motivos que são explicados Inclusive ele gosta de ser chamado de Wolverine, ele gosta de ser chamado de Logan. Ele fica acostumado. Exato. Por apresentar vários elementos do universo Marvel em si, que estão nos direitos da Disney, a Fox não vai poder fazer uma cópia, mas ela vai tentar adaptar muito bem. Eu espero que isso não seja bom, eu acho que isso vai ser bom. Eu estou com expectativa altíssima, porque eu acho que vai ser sensacional, vai ter muita violência, vai ter personagens muito bem dirigidos, vai ser excelentes atuações, vai ser um trecho lindo. Eu também estou super hype do filme. Se tudo que os três entregaram for o que vai estar no filme, eu acho que vai ser tipo, o melhor filme de super-heróis. E até agora, tudo que a gente teve foi críticas Positivas, muito positivas. Todos os sites estão dizendo que o filme é bom, que é o filme definitivo do Wolverine. Afinal, não é muito difícil. E é o último filme que o Jack vai ser o Wolverine, vai atuar com o Wolverine. E eu acho que ele vai ter a maior atuação do Wolverine. Que ele pode. Afinal, ele é uma boa. Ele é um excelente. São o quê? Cara, 9 anos de. 9 São 9 filmes, são 9 filmes de 17 anos de 17 anos de Wolverine. Os problemas do filme do Wolverine não são as atuações, são os roteiros, a direção do filme que é meio fraca, assim. Porque as atuações são sensacionais, a atuação do Jack está sensacional no filme. Exato. Mas continuando, dando sequência à pauta. A gente já falou basicamente por que o Velho Logan não pode ser adaptado, que é porque tem muitas pessoas direitos, inclusive o vilão principal é o Hulk e sua família, e não dá Os para universitários são todos da Disney, são todos da Marvel. São todos da Marvel Studios. E vamos falar basicamente dos filmes anteriores de Logan. O primeiro filme, ele é Wolverine Origins, X-Men Origins Wolverine, e ele quer adaptar o arco Wolverine Origins, mas ele também pega um pouco de Arma X. Fala um pouco sobre o quadrinho. Que é um bom quadrinho, assim, ele tenta recontar como o Wolverine se transformou no Wolverine que a gente conhece hoje, com as garras de adamantio E o esqueleto de Adamantio. o esqueleto de adamantio em geral. E esse quadrinho tem uma abordagem sensacional que mostra como os seres humanos assim, tratam o Wolverine como um animal e não como um mutante. E Não como um ser humano. Não como um ser humano, porque o quadrinho é totalmente desumano para o personagem. Assim. Eu acho que é Mas isso que faz ele bom. eu acho que é um dos quadrinhos que o Wolverine mais sofre no universo Marvel, na história dos quadrinhos deles. É o que você sente mais pena dele. E assim, uma parte que o quadrinho acerta muito é que os personagens, os vilões são odiáveis. Você sente muito ódio. Você sente ódio com o Wolverine e quer ver uma hora que o Wolverine vai explodir E matar todo mundo. matar todo mundo. E então,
Infelizmente esse filme não foi bom. Teve coisas ridículas como aquele Deadpool. Com a boca O CG ruim. Mas enfim, a Fox conseguiu fazer mais um filme de Wolverine. Depois que foi Wolverine Mortal, que tentou adaptar o Wolverine, que é a parte boa do filme, que nem o filme presta. Ele pega a parte inicial do quadrinho e só isso. Ele só pega a parte inicial do quadrinho, um pouco do plot de desenvolvimento dele e Dá sinopse. Beleza, vamos falar sobre a sinopse de Wolverine. Bem, Wolverine é um drama mais romântico do Wolverine e... Não que não seja boa. Não seja boa, excelente. E Wolverine vai para Tóquio encontrar o amor da sua vida e ela se encontra casada com outro cara por motivos familiares e ele acaba encontrando uma enrascada. Tem ninjas, samurais. Não é porque é romântico, não tem luta. É. Tem muita luta. E é escrito pelo Bruce Claremont e com os desenhos do Frank Miller. Bruce Claremont, que inclusive escreveu muita coisa dos X-Men, ele que dominou os anos 80 com os X-Men, e uma arte sensacional do Frank Miller, que está levado ao absurdo. Inclusive o quadrinho, o ponto alto do quadrinho é a arte do Frank Miller, que está maravilhosa. E as ideias que ele recebe. E as ideias que ele recebe, assim. Frank Miller, quem conhece Frank Miller, ele é fanático dos samurais, Ninjas, cultura japonesa em geral. Assim. E é muito influenciado aqui por ele, inclusive isso passa em Tóquio. E tanto o mérito do Claremont quanto o mérito do Frank Miller, eles abordam muito e te inserem no submundo de Tóquio. E na mente do Wolverine. Inclusive as melhores cenas que tem o Wolverine e os vilões é que nas batalhas, tanto na arte quanto no roteiro, elas têm uma conexão muito boa. Assim. Exato. E há um ponto que a gente não falou, é que o Van Logan, o escritor Mark Miller, ele disse que para ele adaptar esse Wolverine, ele fez uma junção entre Mad Max, que vocês sabem, né, que tem aquelas corridas no deserto e tal. No quadrinho, se não me engano, ele até faz uma referência a Mad Max, que ele pega vários carros e várias naves assim numa autoestrada desértica. Exato. E junto ele imaginou o Wolverine como um personagem do Clint Eastwood em Os Imperdoáveis. Eu fui muito antigo, eu não lembro o nome exato. E é um filme muito bom e a gente recomenda os dois filmes para você. São quatro. Basicamente. E a gente vê claramente essas influências do quadrinho. Exato. E, como a gente disse, o Wolverine Mortal é meio filme, né? Bom. E agora a gente espera que esse filme seja completamente bom, né? Do Wolverine. Agora vamos passar para as expectativas de cada um, que a gente acha que vai adaptar, mais ou menos o quê? Fala aí, Lucas. Eu acho que o filme vai ser muito bom. Se ele for muito bom, ele vai ser muito ruim. Assim, eu acho, porque eu tô muito hypado. E, tipo, como vai ser as coisas do Wolverine, pode abrir espaço para filmes da X-Men, que é a nossa atual Wolverine. Ok, eu acho que o filme vai ser sensacional. Os trailers entregaram muita coisa que eu quero ver, como violência, Johnny Cash, todo aquele ambiente, assim, aquela atmosfera desértica, cheia de capangas e tudo mais. Eu acho que o filme vai entregar tudo que eu quero. Eu estou com uma expectativa altíssima para o filme. Eu acho que vai ser sensacional. Vai ter o desfecho dos dois personagens, o Wolverine e o Professor Xavier. E vai ter uma introdução muito boa da X-23, inclusive, na minha opinião, acho que que ela vai ser o futuro. Então, agora eu tenho um pouco mais de teoria aqui. Por mais que eles digam que vão adaptar Mad Logan, eu acho que esse filme vai adaptar bastante uma outra saga dos X-Men, que o nome dela é O Segundo Advento. Que é basicamente assim: depois de muito tempo sem nascer mutantes, aparece uma mutante nova, que é a Hope Summers, que assim os X-Men querem proteger ela para que ela seja o futuro da raça mutante, basicamente. E muitas pessoas anti-mutantes vão atrás dela, querem matá-la para acabar com a raça mutante e tal. E eu acho que esse filme vai se focar muito nisso também. Da X-23, que pelos trailers parece ser uma mutante nascida depois de muito tempo. O professor Xavier vai concluir o Wolverine a missão de
protegê-la. Eu acho que esse filme vai ter muito drama, inclusive. Eu acho que vai ter choro no filme. Eu digo que o. Não. Vai ser a despedida do Jackman com o Wolverine, vai ser a despedida do Patrick Stewart com o seu Xavier. Talvez a despedida do James Mangold, que é o mesmo diretor do Wolverine Mortal, que agora é o diretor do Logan também, como diretor do filme de Wolverine, né? Ou não, né? Vai que não. Vai que ele tem uma. Sabe? Vai que os fãs não querem deixar ele. Ninguém sabe no futuro. E eu acho que o filme vai ser muito bom, com muito drama, com muita imersão na cabeça dos personagens, com um bom quadrinho do olho, deve ser, com violência, muita violência. É isso que a gente quer, cara. Violência. Que o Wolverine ele tem violência. A gente vê que tipo, os Estados Unidos aumentou a maioridade para 18 para poder ter mais violência. Graças a Deus. Inclusive, o Jackman aplicou um pouco do salário dele só para poder aumentar a faixa etária. Exato. E funcionou muito bem, cara. Isso é muito bom, cara. Muito culpado do Deadpool também. O Deadpool, eles fez mostrar que, filme de super-herói não é só para criança, a gente pode aumentar a faixa etária que vai continuar dando bilheteria. E afinal, os quadrinhos em si não são basicamente coisa de criança. Qualquer personagem, qualquer pessoa adulta pode ler muito bem, sem ser uma história bobinha, sem ser uma história que você vai sentir, afetou-me, a pessoa achar que está diminuindo a inteligência dela. Muitas vezes temas muito complexos, inclusive. Desmonta totalmente isso. Os quadrinhos do Matt Morrison que eu digo. Os quadrinhos do New Game que eu digo. Os quadrinhos do Alan Moore que eu digo. Pois e basicamente eu trouxe esses quadrinhos aqui para recomendar também, que são quadrinhos de quando os escritores principais X-Men, os mais famosos, fizeram essas sagas muito clássicas, que são a saga da Fênix Negra, o Dígito do Esquecido. Eles começaram a dar um destaque maior para o Wolverine, que o John Byrne, o desenhista, ele era canadense também, então ele se identificava, e ele queria dar um destaque maior para esse personagem que antes era só para dizer, os X-Men têm personagens de todos os lugares do mundo. Inclusive esse encadernado aqui começa com a história do Wolverine, Que inclusive os encadernados da Salvagem de capa vermelha que mais vale a pena. Porque tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa. Os Dígitos do Esquecido, e depois Deus Amor e Mata, dois arcos muito clássicos dos X-Men. Recomendadíssimos. Clássico dos anos 80, clássico da Marvel. E também a gente vai recomendar o velho Logan da mensal da Panini. Que, assim, ele é somente um velho Logan via internet, online, ou se você comprar, conseguir. Os scans são online, por isso. Se você quiser pular esse 1, 2, 3 e 4 e começar pelo 5, você pode começar muito de boas, desde que você conheça a trama do velho Logan. Não vai valer a pena funcionar o velho Logan, porque tem histórias da trama. Você tem que entender. É ambientada no universo da Logan. Exato. Tem muitas referências, o que é muito bom. Tem uma arte maravilhosa do André Sorrentino. E as cores do Marcelo Maiolo, que é o braço dele. Depois que eu tenho que destacar aqui. É super Depois ambientada. eu boto Pois é super ambientada no universo do velho Logan. Tem muita violência, continua tendo muita violência. Tem muitas referências da trama original, tem personagens sensacionais. O diagrama das páginas são lindas, as cores são maravilhosas. Não precisa ter medo de comprar pela 5, a 5 tá ok, você conseguir dar 5 para frente tá maravilhoso. E basicamente o nosso vídeo sobre o Logan foi esse, e a gente queria só deixar umas recomendações rápidas. Eu queria recomendar 3 lugares em série, Shingeki e Gantz, que são quadrinhos bem violentos, lugares bem violentos. E a gente escolheu esses mangás porque eles têm basicamente personagens que lembram um pouco Wolverine, ou a forma de pensar, a violência, todo o sofrimento, né? Passado um pouco, como é que posso dizer, obscuro, passado obscuro. São todos muito bons. A gente vai deixar também recomendações de filmes e músicas na descrição, né? E os 3 quadrinhos que foram base
vamos recomendar esse livro também. E vamos falar rapidamente sobre o filme. tem mais um filme, né? Kill Bill. A gente quer indicar Kill Bill. Na verdade, a gente indica Kill Bill e vários outros filmes do Tarantino. São dois filmes violentos e muito bons. Extremamente violentos e com poder maluco, assim. Mas são muito bons. Muito bons a gente indica Kill Bill, Pulp Fiction, Os Oito Odiados. Os Oito Odiados, Bastardos Inglórios. Exato. E eu acho que um dos mais violentos também, que é o Jamie Foxx. Não lembro disso. O Django Livre. Django Livre, sim. E de música nós temos. De música, a gente vai deixar o Johnny Cash porque o Johnny Cash ele é o Wolverine em música. Ele é basicamente a personificação real do Wolverine. Junto dele também o Slash também é se você ler as letras da música dele, são bem. E toda a carreira do Chiquinha. Obrigado, pessoal, pelo vídeo. Não tiver que deixe mais, comentário. Se você leu o que a gente indicou, se assistiu os filmes que a gente indicou, o que é que você achou de novo, se você está vendo esse vídeo depois de ver o filme. O que você espera desse filme também, comenta que a gente vai interagir. Só compreender com prazer. Só compreender com prazer. Não se esqueça de se inscrever no canal, e compartilhar. Tchau. You know you gotta pay for that, right? Hey. Not okay. Logan, she's very much like you. No. No. She can learn to be better. Better than me? Actually, yes.